esqueço, o tempo vai passando, quando eu penso que não, já extrapolou os 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos, tudo, extrapolou tudo. O ideal seria que fizesse vídeo de 15 minutos, né? 15 minutinhos para quando vocês forem ver, não ficar, eu vou ver esse vídeo até o fim. Como ele é curtinho, eu vejo ele todinho, depois outro momento eu vejo os outros. Porque você começar a ver um vídeo até um determinado ponto, aí você para, depois você vem começar, você não sabe onde ele parou, né? Onde você parou. Fica uma coisa estranha, né? O ideal seria se eles fossem fatiadinhos de 15 em 15 minutos, porque aí você assistiria eles com mais tranquilidade, né? Mas eu esqueço completamente, cara, do tempo. Então, a gente vai ver esse slide aqui. Esse slide, pessoal, vai falar de números cardinais, a noção de números cardinal, conjuntos finitos e infinitos, né? Conjuntos finitos e infinitos. A gente vai ter uma noção também que um conjunto finito não significa dizer um conjunto infinito tem as mesmas características, né, de você imaginar numa questão de enumeração, né? Um conjunto finito significa dizer que, de alguma forma, você consegue dizer quantos elementos tem lá dentro. A gente vai ter mais ou menos essa intuição. Como é que eu uso a noção de função injetiva, sobrejetiva e, portanto, bijetiva, para mostrar que um conjunto tem uma quantidade de elementos, portanto, é finito, né? E aí, é essa a ideia que a gente vai usar aqui. Para começar, a gente começa definindo esse conjunto, né? Dado um n natural, usaremos a notação IN para o conjunto dos n primeiros números naturais, isto é, IN igual a 1, 2, até n. Se, por exemplo, fosse 10, aqui seria 1, 2, até 10, né? Seria de 1 até 10, e assim por diante. Definição. Diremos que um conjunto X é finito quando for possível estabelecer uma bijeção f de n em X. Né? Neste caso, diremos que X tem n elementos. Então, quer dizer que esta função bijetiva, uma função objetiva de n em X, quer dizer que essa função ela está fazendo uma contagem dos elementos de X e está dizendo para você o seguinte, olha, como existe essa bijeção, então, se aqui tem n elementos, aqui também tem n elementos. Mas se tem n elementos, é finito, né? Porque tem uma quantidade x de elementos, né? Tem uma quantidade n de elementos, certo? Então, se eu conseguir, dado um conjunto A, se eu conseguir provar que existe um n natural tal que, e uma função g de in em A, bijetiva, então A é finito, por quê? Porque ele tem o mesmo número de elementos de n, né? O conjunto 1, 3, 5 tem 3 elementos, portanto, é finito. Como é que eu conseguiria construir uma bijeção aqui desse conjunto? Né? Vamos só para a gente poder pensar um pouquinho, vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho, né, um conjunto A igual a 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Eu quero saber se esse conjunto é finito, pela definição. Bom, aí eu tenho que encontrar um n, né? Então, existe n igual a 3 e o conjunto I3 igual a 1, 2 e 3, tal que a função f de I3 em A definida por f de x, vamos ver como é que eu poderia definir essa f de x aqui, né? Eu estou pensando em colocar o 1 no 1, o 3 no 2, o 1 no 1, o 2 no 3 e o 3 no 5. Como que a gente poderia fazer isso, hein? Será que eu poderia colocar 2n menos 1, será? Desculpa, 2x menos 1, né? 2x menos 1, vamos ver. Quando Esse, n... Hã?
Aí vai confirmar. É, se eu pegar f de x igual a 2x menos 1, então quer dizer que quando o x for 1, né, aqui vai ficar 1. Quando o x for 2, aqui vai ficar 4 menos 1 dá 3. E quando o x for 3, vai dar 6 menos 1, que é 5. Então, perfeito. Essa função aqui, ela é bijetiva, né? Essa função de 3 em A é bijetiva. Por quê? Porque f de 1 é 1, f de 2 é 3 e f de 3 é 5. É bijetiva. Se ela é bijetiva, pela definição, né, A é um conjunto finito. A é finito. Certo? Porque existe uma bijeção entre um conjunto IN e A, onde esse N aqui no caso é 3, né? Tá certo? É fácil também para o pessoal, se você tem uma função afim, né? Eu vou colocar assim, mostre que f, né? F de, vou até exagerar aqui, extrapolar, f de R em R, definida por f de x igual a ax mais b, com a diferente de zero, a e b reais, né? Então, definida por isso, mostra que f é, é bijetivo. Essa f aqui, a função afim, não é difícil provar usando a definição de injetiva e sobrejetiva que ela é uma função objetiva. Em particular, essa daqui, né? Porque essa daqui é quando o A é 2 e o B é 1, né? E o contradomínio, ao invés de ser R, é o I3, né? Mas é fácil demonstrar que essas funções afim, elas são todas bijetivas, né? Muito bem, depois, se for preciso, a gente faz essa demonstração. Conjunto finito. O número n chama-se o número cardinal, ou cardinalidade do conjunto x, né? Ou o número de elementos de x. A bijeção f de n em x chama-se uma contagem de x, né? Porque essa função aqui, ela conta os elementos de x, né? Nesse n, o que que eu tenho no n? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até n. Então, se eu tenho uma bijeção, significa dizer que em x tem n elementos. Pronto, então ele é finito e a f está fazendo uma contagem dos elementos de x, né? Tomando x1 é igual a f de x1, x2 igual a f de x2, xn igual a f de xn, podemos escrever que x é x1, x2, xn, né? O contradomínio aqui, né? Formado por esses caras, por esses elementos, que são as imagens, né? Dos elementos de n. Também diremos que o conjunto vazio é finito e tem zero elementos, né? Então, aqui a gente já tem uma definição para o conjunto vazio. Um conjunto X é infinito quando não for finito. Olha que bela definição, né? Se não é finito, é porque ele é infinito, né? Quando um conjunto X é infinito, quando não for finito. Ou seja, quando não existir uma bijeção entre n e x, né? Isso significa que x não é vazio e qualquer n pertencente aos naturais, e para qualquer n pertencente aos naturais, não existe uma bijeção entre n e x, né? Então, nesse caso, esse conjunto x é infinito, né? Exemplo, o conjunto n dos números naturais é infinito. De fato, qualquer função f de n em n, tome k igual a m mais 1, onde m é o máximo entre esses números aqui, né? O m é o maior elemento de f1, f2, fn. Ou seja, você pega todas as imagens dessa função, que é um conjunto finito, e pega o maior elemento que tem lá dentro, chama ele de m. Aí o k igual a m mais 1 não é imagem de ninguém, né? O k igual a m mais 1 é um número natural, mas não pode ser imagem de ninguém, porque se m é o maior elemento que está aqui dentro, o m mais 1 é o sucessor do maior, portanto, não está aqui dentro do conjunto imagem. Observe que para todo x pertencente a n, tem-se que f de x é menor que k. De fato, por quê? Porque o k é igual a m mais 1, que é maior
aliás, é o sucessor do maior elemento que tem aqui dentro, né? Ou seja, m mais 1, que é o k, não pertence a esse conjunto. Logo, não existe x em n, tal que f de x é igual a k, né? Então, k é um elemento de n, mas que não é imagem de ninguém. E, portanto, esta função não é sobrejetiva. Se ela não é sobrejetiva, não pode ser bijetiva. Se ela não pode ser bijetiva, não existe nenhum n para o qual eu posso dizer que aqui os naturais têm n elementos. Então, ele é infinito, né? Uma bela demonstração também, esse exemplo aqui, bem legalzinho. Bom, denotaremos por n de x o número cardinal de um conjunto finito x. Na realidade, esse n de x, então, indica quantos elementos tem o conjunto x, né? Seja qual for a contagem adotada, o número cardinal de um conjunto x é o mesmo. Isso aqui ele está dizendo assim, não interessa como é que você está contando os elementos que tem x, né? Que tem dentro do conjunto x. De qualquer forma que você contar, o resultado tem que dar sempre o mesmo, né? Então, não importa qual é a contagem adotada. O número de elementos do conjunto x será sempre o mesmo. Se y está contido em x e x é finito, então y também é finito, né? E o número de elementos que tem em y é menor ou igual que o número de elementos que tem em x, né? No caso da igualdade, significa que o número de elementos de y é igual ao número de elementos de x, mas como um está contido no outro, eles só podem ser iguais, né? No caso da igualdade aqui. E no caso da desigualdade, quer dizer que o y é um subconjunto próprio de x, porque ele tem menos elementos, né? Tem os elementos de y são todos iguais aos de x, mas tem elemento em x que não seria de y, por isso o número de elementos de y seria menor do que o número de elementos de x. Certo? Então, no caso da desigualdade, y é um subconjunto próprio de x, e no caso da igualdade, y seria igual a x. Muito bem. Se x e y são finitos, então a união de x com y também é finita. E o número de elementos de x união com y é igual ao número de elementos de x mais o número de elementos de y menos o número de elementos de x intersecção com y. As demonstrações, pessoal, dessas propriedades, a gente pode olhar o curso de análise, volume 1, páginas 42 a 45. Né? Também tem no livro do Ávila, né? Você pode pensar na questão do número do Ávila, né? Para analisar essas demonstrações. Eu acho que aqui a mais chatinha é essa primeira, porque é muito óbvio, né? Quanto mais óbvio, mais difícil de provar, né? Agora, essa daqui, por exemplo, basta você pensar o que é a ideia de cardinalidade, né? Cardinalidade é a quantidade de elementos do conjunto, para você demonstrar isso. E essa aqui também. Depois a gente pode voltar nelas. Acho que tem, inclusive, na lista de exercício, né? Aí tem uma questão muito interessante aqui, que ele chama o princípio das casas dos pombos, né? Princípio das casas de pombos. Em um pombal, se há mais pombos do que casas, qualquer modo de alojar os pombos nas casas colocará pelo menos dois deles na mesma casa, né? Para colocar em miúdos isso aqui, imagina que você tem 100 casas de pombos, 100 casas, né? 100 casinhas onde os pombos moram ou dormem, sei lá. Você tem 100 casinhas e você tem 101 pombos. É claro que em uma casa vai ter pelo menos 2 pombos, né? Para poder acomodar todos, né? Claro, e aí se tiver uma casa vazia e os pombos se acomodarem em 99, é evidente que vai ter mais pombos acumulados dentro de uma casa. Mas, no mínimo, mesmo que eles vão um pombo para cada casa, em alguma casa tem que ter 2, né? Porque eu tenho 101 pombos e eu só tenho 100 casinhas. Então, esse é o princípio da casa dos pombos, né? Quer dizer, se eu tenho 100 casinhas e tem 101 pombos, pelo menos uma casa vai ter mais do que um pombo. Essa é a ideia, né? Então, é o que ele colocou aqui. Em um pombal, se há mais pombos do que casas, qualquer modo de alojar os pombos nas casas colocará pelo menos 2 deles na mesma casa, né? Muito bem. Então, é a mesma coisa de pensar o seguinte: quantos alunos nós temos aqui na sala? 15 alunos. 15 alunos. 15 alunos. Quantos meses nós temos no ano? Como é que é? Repete. Quantos meses nós temos no ano? 12 meses. Isso.
O que nós podemos concluir? Que pelo menos 2 fazem aniversário no Z. 2, isso mesmo. Ou pelo menos 3. Pelo menos 3, não? Não. Pelo menos 3 faz dois, aniversário. pelo menos 2 faz aniversário no mesmo mês, né? Porque nós podemos... Peraí que eu não entendi, não. Você tem 15, 12 meses. Se tivesse 12, aí depois... tá certo, entendi. porque eu poderia ter janeiro com 2, fevereiro com 2, março com 2, e aí o resto com 1. Então, pelo menos 2, isso mesmo. Pelo menos 2. Não, é que eu estava referenciando ao mês, né? Eu estava falando que ia ter pelo menos 3 meses com 2 aniversariantes, na verdade. Eu pensei não, mas a gente tem que pensar assim, se tem 12 meses no ano e tem 15 pessoas, então nós temos pelo menos 2 aniversariantes por mês, né? Em algum entendi. mês. Uhum. Aí tem uma questão interessante aqui, diz assim, proposição. Se x e y são conjuntos finitos com n de x maior que n de y, então não existe uma função injetiva f de x em y, né? Porque o número de elementos de x é maior que o número de elementos de y. Essa função não pode ser injetiva. E também não existe nenhuma função g de y em x sobrejetiva, né? Porque o y é menor que o x, né? Menor que x. Então vai sempre sobrar alguém do x, né? Sempre sobrar alguém no x. Muito bem. Aqui tem para finalizar. Para fazer. Oi? Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem é que está falando? A Maria Aparecida. Os outros poderiam, por favor, desligar o microfone? Beleza. Eu vi que você levantou a mãozinha, mas eu não consigo ver, porque quando eu estou apresentando, né? Tem que falar mesmo. Tá. Tá bom. Diga. A respeito dos conjuntos infinitos, né? Nós temos os naturais, os inteiros e os irracionais, né? Certo. Os racionais também. Eu estava lendo um artigo uma vez, só que eu não lembro bem a respeito. Eu achava que os naturais, mesmo sendo infinito, ele era um conjunto menor que os inteiros. E os inteiros, eles são infinito, na verdade, para a direita e para a esquerda, né? E os racionais, eles são infinitos entre um e outro número, né? Mas eu estava lendo no artigo que esses conjuntos, eles são tidos como... Eles têm a mesma quantidade por serem infinitos? Na verdade, é assim, a gente pode, mais para frente nós vamos ver, o conceito de enumerabilidade, né? Aí nós vamos dizer, assim, que um conjunto é enumerável quando existir uma função f, né? Deixa eu escrever isso. Assim, mais para frente, né? A gente vai ver isso aí. Imagina que você tem uma função f de n dos naturais, né? Em um conjunto x dos números reais, né? Esse conjunto x aqui está contido nos números reais. Essa função, então, é bijetiva. Se essa função é bijetiva, disse que x é enumerável e o número de elementos de n é igual ao número de elementos de x, né? Então, pensando dessa forma, a gente consegue facilmente escrever uma função g de n em z que seja bijetiva. Se eu consigo escrever uma função g de n em z bijetiva, significa dizer que z é enumerável. E se z é enumerável, tem o mesmo número de elementos de n. Eu acho que é nesse sentido que você está falando, né? É contabilizado que todos os conjuntos eles têm a mesma quantidade, por ser... E a ideia para isso é você fazer o seguinte, você tem aqui o conjunto, vamos fazer assim,
você tem aqui o conjunto dos números naturais, né? Sim. Vou colocar assim, 0... Não, 0 não, desculpa. 0 não pertence. Deixa eu ver agora. Eu coloco. Às vezes eu me atrapalho com esse mouse A aqui. princípio, eu achei a concepção estranha, porque dizer que o conjunto dos naturais tem a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos reais, né? Mas isso acontece porque eles são infinitos. Porque eles são E aí infinitos. a gente vai fazer assim, eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim por diante, senão eu não termino hoje, né? Ah, tá. Aí aqui eu vou ter assim, ó, os inteiros. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E para trás. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, né? Aí o que eu faço para construir a bijeção? Eu mando os números ímpares dos naturais nos maiores ou igual que zero. Então, eu mando aqui. Esse aqui vai vir aqui. Número 1 vai vir nesse. O número 3 vai vir nesse. O número 5 vai vir nesse. O número 7 vai vir nesse. Você observa ó, que dessa forma, todos os números de zero para frente vão ser imagem de alguém, né? Uhum. E vou pegar os pares. O 2 vai vir no menos 1. O 4 vai vir no menos 2. O 6 vai vir no menos 3, e assim por diante. Aí o 8 vem no menos 4, e assim por diante. Você observa que construindo dessa maneira, eu vou ter uma bijeção, né? Ela é uma função claramente injetiva e claramente sobrejetiva, porque não vai sobrar ninguém aqui, e todo mundo daqui terá um único elemento do lado de cá. Então, é uma função bijetiva, e se ela é bijetiva, então N e Z, aliás, Z é enumerável, né? Mais do que isso, na verdade, aqui, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês, ó. Isso aqui é apenas um desenho, né? Digamos, um diagrama. Montem a fórmula, né? Ou seja, montem uma regra, né? Uma regra algébrica para essa função. Tá certo? Fica como exercício, mas depois a gente vai fazer isso. Montar uma regra algébrica pode ser por sentenças, tá? Que satisfaça esse cronograma que eu coloquei aqui. Mais do que isso, em análise, o que a gente prova? A gente prova que o conjunto dos números racionais também é enumerável. Ou seja, é possível provar que existe uma bijeção F dos naturais em Q. Então, quer dizer que Q, que também aparentemente é um conjunto muito maior do que Z, né, porque tem todas as frações, então a gente consegue provar que, apesar de Q possuir, além dos inteiros, todas as frações, né, que são infinitas frações, esse conjunto ainda é enumerável, ou seja, tem cardinalidade igual a de N. Tá Interessante. certo? Muito interessante mesmo. Mas então fica aí como ideia, depois a gente pensa um pouco mais sobre essa questão dos racionais, tá? Tá bom. Mas vamos ver esse exercício aqui para a gente finalizar, né? Ó, exercício. Mostre que em uma reunião com N pessoas, há sempre pelo menos duas delas que têm a mesma quantidade de amigos do grupo. Olha que interessante, né? Então, imagine que você chega numa festa, né? E nessa festa tem N pessoas. Aí ele quer que você mostre que há nessa festa pelo menos duas pessoas que têm a mesma quantidade de amigos naquela festa. Né? Tem pelo menos duas pessoas na festa que têm a mesma quantidade de amigos. É uma coisa bem interessante, né? E aí, como é que ele vai demonstrar isso? Ele demonstra isso usando o critério da casa dos pombos, né? Imaginemos N caixas numeradas com os números 0, 1, até N menos 1. Né? Quantas caixas tem aqui que vocês olham? Tem N caixas, né? Ele numerou as caixas de 0 até N menos 1, então tem N caixas. Por que ele numerou de 0 até N menos 1?
porque eu não sou amigo de mim mesmo, né? Então, se tem N pessoas na festa, uma pessoa tem no máximo N-1 amigos, que são todos os outros, né? E tem no mínimo 0 amigos. Eu posso estar numa festa que não tem nenhum amigo ali, né? Nenhum daqueles ali é meu amigo. Então, pode acontecer. Agora, ele argumenta aqui o seguinte, ó, a cada uma das N pessoas entregamos um cartão e pedimos que preencha com o número de amigos que ela tem no grupo, ou seja, na festa, e deposite na caixa de número correspondente. Então, por exemplo, entrou uma pessoa e essa pessoa só tem um amigo naquela festa. Então, ele vai escrever no cartão dele o número 1 e vai colocar na caixinha que tem o número 1. Se ele tem 5 amigos, ele vai colocar o número 5 no cartão e vai colocar na caixinha de número 5 e assim por diante, né? Aí ele fala assim, observe que as caixas de números 0 e N-1 não podem ambas receberem cartões. Quer dizer, uma dessas caixas tem que ficar, depois que terminar o processo, uma dessas caixas, ou a caixa com o número 0 ou a caixa com o número N-1, tem que ficar vazia, sem cartão nenhum dentro. Por que que ele fala isso? Pelo seguinte, ó, não podem ambas receberem cartões, pois se houver alguém sem amigo, ou seja, alguém que não tem nenhum amigo no grupo, então ninguém poderá ser amigo de todas as pessoas do grupo, certo? Ou seja, se tiver alguém que tem 0 amigos, então ninguém das outras pessoas tem N-1 amigos, no máximo vai ter N-2, já que ele tem que descontar ele mesmo e o cara que não tem nenhum amigo, né? Então, uma dessas duas caixas vai ficar sem nenhum cartão. Como eu tenho N cartões, em alguma das outras N-2 caixas, vai ter que ter pelo menos 2 cartões. Ou seja, tem pelo menos 2 pessoas com o mesmo número de amigos. Vocês entenderam? Eu entendi. Portanto, pelo princípio da casa de pombos, haverá uma caixa, pelo menos, que receberá 2 ou mais cartões. Logo, pelo menos 2 pessoas têm o mesmo número de amigos, né? É bem interessante a sacada, né? Essa demonstração aí desse exercício. Tudo bem, pessoal? Se alguém não entendeu, depois pode me perguntar. Eu acho que é isso, então. São esses 4 slides. A gente fica por aqui, né? Ô, professor, deixa